irmão, irmã, nosso curso acerca do Evangelho de São Marcos, módulo 2, a escolha dos 12, de 3:7 a 6:6. Hoje, continuação do episódio do endemoniado Gerazeno, 5:1 e seguintes. Marcos 5:1 e seguintes. Kai Elton eston perantes talasses. Chegaram ao outro lado do mar. Continuação do episódio anterior que eu já tinha iniciado acerca da expulsão do demônio desse endemoniado de Gerasa ou Gerasa. Então, chegam ao outro lado do mar, atravessaram o mar, que é o lago da Galileia, a região dos Gerazenos, no grego, eu já disse a vocês, é Ston Horan, a região Ton Gerasenon, Gerazenos, é a região grega, de 10 cidades gregas, Decápolis, né? Ali se falava grego. Recorde que quando nosso Senhor nasceu, tinham 5 línguas no território de Israel: grego, hebraico, aramaico, latim e um dialeto nabateu. Grego, hebraico, aramaico, latim e um dialeto nabateu. Saía de uma cidade, entrava noutra cidade, era outra língua. Então, um entorno cultural muito rico. Versículo 2 agora. Logo que Jesus desceu do barco, estava dentro do barco, o Pedro, o André, o João, o Tiago, não é dito qual barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro, acatároto, pneuma acatároto. A gente já viu isso no grego. Então, o Senhor desce do barco, atravessou o mar, esse mar em que, em outra ocasião, a gente já viu, ele estava dormindo lá sobre o travesseiro, episódio anterior, e ele acalma a tempestade. Chegou ao outro lado do mar e corre ao encontro dele, caminha ao encontro dele, um homem possuído por um espírito impuro. É importante, em pneumati acatároto, em espírito impuro, com um espírito impuro, tá? E tem toda aquela atmosfera que eu já coloquei aqui, de túmulo, de espírito impuro, de tumba, toda uma atmosfera sombria. Apenas desceu do barco, esse homem possuído vem ao encontro do Senhor. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo. Olha a violência, a atmosfera de violência que tem em toda expulsão do demônio. Ninguém conseguia segurar ele, nem mesmo com corrente. Corrente, tumba, túmulo, violência, agarrar, segurar, espírito impuro. Tá? Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas. Tem toda essa atmosfera de muita violência. E essa atmosfera prepara o que virá em seguida. Tá? Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes. E ninguém conseguia subjugá-lo. De novo, ninguém conseguia dominá-lo, ninguém conseguia subjugá-lo. Ele acorrentado, preso com grilhões e algemas, tumbas, túmulos. Imagine aí toda essa cena, tá? de mistério e violência. E sem descanso, versículo 5, noite e dia o demônio não deixava esse homem em paz. Noite e dia perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Cai dia pantos, nictos, cai remeras, todos os dias e noites, em tos minemassim, cai em tos
oresin en craxon kai catacopiton elton litos, se ferindo com as pedras. Sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas, andava do jeito que caminhou o encontro do Senhor, e pelas montanhas, toda aquela região, dando gritos, ele gritava e ferindo-se com pedras. Craxon, kai catacopiton, elton a si mesmo, ferindo a si mesmo, elton litos, com pedras, está no dativo plural. Bem, então é esse todo tudo que está por trás daquilo que Nosso Senhor irá fazer. É essa cena, né? ou a primeira cena, ou a subcena, ou a introdução daquilo que está prestes a acontecer. Ao ver Jesus de longe, ele andou ao encontro de Nosso Senhor. É claro isso, versículo 2. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Então, aqui inicia primeiro uma introdução geral daquilo que acontecia com esse homem. Leia lá o livro de Jó, tem uma introdução geral acerca de Jó, da justiça de Jó, que Jó era um homem justo, muito justo. Depois entrou na cena específica da tentação, Satanás que pede para tentar Jó. Aqui igual, tem toda uma introdução, essa atmosfera de violência. Jesus tinha chegado, o outro lado do mar, do lago, ele vem ao encontro. Agora entra a cena específica no versículo 6. Ao ver Jesus de longe, correu, ele corre e prostra-se diante dele. Prostrar-se é sinal de adoração. Aqui, certamente, o demônio não quer adorar a Nosso Senhor. É todo um teatro. Atento. Clamando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O demônio clama. O demônio conhece Nosso Senhor. O único que conhece Nosso Senhor no Evangelho de Marcos claramente é o demônio. Aqui, espírito impuro, o diabo e Satanás, clamando em alta voz. Versículo 7. Cai craxas phone megale, alta voz, clamando, craxas legei, ele fala, ti emoi kai soi, ti emoi kai soi. O que entre mim e ti? O que existe entre mim e ti? Eu não tenho nenhuma relação contigo. Ti emoi kai soi. E Yesu aí chama Nosso Senhor pelo nome. Ele conhece Nosso Senhor. Satanás conhece Nosso Senhor. E Yesu huié tu teu, tu ripsisto, que queres de mim? O que existe entre mim e ti? Literalmente, eu não tenho nada contigo. O demônio já sabia o que é que Nosso Senhor iria fazer. E ele não queria sair do homem, queria continuar. Que queres de mim? O que existe entre mim e ti? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Em grego, eu já disse a vocês, huié tu teu, tu ripsisto. Então, o demônio pergunta, o que queres? Não existe nada entre mim e ti. Conjuro-te, e ele conjura Nosso Senhor, conjuro-te por Deus que não me atormente. Imagine a autoridade desse demônio. Imagine conjurando Nosso Senhor, né? Está no imperativo no grego, conjuro-te. Quem é o Satanás para conjurar, para ordenar Nosso Senhor? Quem é ele
para se expressar em relação ao nosso eu com o imperativo. Conjuro-te por Deus que não me e por Deus. Ainda coloca Deus, ele é o enganador. Aquele que causa tumulto, violência. Onde tem tumulto, violência, não vem de Deus. Tá? Com efeito, Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito impuro. O Senhor já está ordenando a ele, o Senhor reconheceu na hora. Sai deste homem, espírito impuro, sai fora. Excelter. Excelter é outro verbo para expulsão, para cura. Não existem esses verbos. Já disse que tem uma diferença grande entre a cura e a expulsão. Na cura é todo ambiente de tranquilidade, o verbo é curar e tal e tal. Jesus pode até tocar, pode ordenar que o doente se levante, mas não tem essa atmosfera de violência, e os verbos gregos são diferentes. Aqui sai, excelter, imperativo, violência, sai deste homem, excelter, sai deste homem, excelter, to, pneuma, to, acatarton, sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Aqui, raramente Nosso Senhor pergunta, aqui perguntou. Porque Nosso Senhor conhecia que eram muitos que estavam ali, não era um só. E também porque no exorcismo, quando o demônio começa a responder a pergunta do exorcista, ele está sendo subjugado pelo exorcista. Então aqui significa, Jesus é o primeiro exorcista, não é? Ele já tinha subjugado o demônio, ou os demônios que estavam nesse homem. Qual é o teu nome? Quando nós aqui assumir claramente a autoridade, sua autoridade, o primado aqui nessa história de expulsão, quem domina não é o Satanás ou os demônios, é Nosso Senhor. Quando ele começa a perguntar, ele se inverte, aliás, nem se inverte, que já tinha de toda a sua autoridade. É Jesus quem domina a cena, não é o demônio. O homem chega gritando e tal, correndo, se prostra, mentira, conjura Nosso Senhor, ordena a Nosso Senhor, e Nosso Senhor é que está expulsando ele, sai deste homem, espírito impuro. E Jesus então domina a cena. Quando o exorcista pergunta e o espírito responde, o espírito já está dominado. Completamente dominado. Qual é o teu nome? Respondeu: Legion, legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí o demônio se revela. Quando se revela, já está todo subjugado. Nosso Senhor é o dominador. Legion. Legion onomamoi. Legião é o meu nome. Tá? Kai é perota, auton, ti onomassoi. Qual é o teu nome? Essa pergunta aqui não é. Ela tem muito sentido, não é uma pergunta infantil, não. É uma pergunta de quem já tinha dominado a cena. Todo aquele que é exorcista que começa a perguntar para o possesso, e o possesso responder, está bem pertinho a hora do demônio sair. O demônio já está subjugado nessa hora. E subjugado, ele dirá no versículo 10: e rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. O demônio já tinha perdido. E claro, queria perder contra Nosso Senhor e contra todo exorcista que está na graça de Deus e que se reverte da autoridade do Nosso Senhor, ele está subjugado. Subjugado, dizia, rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Agora, o demônio que iniciou com o imperativo, mandando em Nosso Senhor, né, agora roga, pede com insistência, né? Parecalei,
rogava com insistência o imperfeito. Polar ina meia altar apostele, para que não enviasse apostele daquela região. Queria ficar ali. Tinha esse aí, depois entrar em outro. Tem região que o demônio habita. Em geral, região onde se invocou ele, onde se invocou a presença dele. Aí ele habita. Como habita em certos cultos de hoje em dia. Tá? Então, atento com certas invocações do mal. Cuidado, não invoque. Porque ele pode ficar, inclusive, em uma região, em uma casa, em um apartamento. Cuidado. Tá? E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Agora o versículo 11. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Então, o demônio começa querendo ordenar Nosso Senhor. É Nosso Senhor que ordena que ele saia, que pergunta quem ele é, que domina a cena, que tem autoridade. O demônio, então, suplica para que Nosso Senhor não os tire dali. E havia ali, pastando na montanha, é uma região de montanha, saiu do lago e tinha uma montanha. No alto da montanha, a gente já viu do versículo anterior acerca dessa montanha, que ele gritava pelas montanhas, pelos vales lá, uma grande manada de porcos. Porco é um animal impuro e o espírito é impuro. Então, animal impuro segundo a lei de Israel. Então, o espírito impuro pede para entrar numa manada de porcos impuros. Impuro com impuro. Diante do puro, que é Nosso Senhor, os impuros, demônios, muitos, pedem para entrar em uma manada de impuros. Tem todo esse jogo de palavra puro, impuro. Tá? Quem é judeu entende bem isso. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, aqui já está no plural, dizendo, manda-nos, completamente obediente já, né? Subjugado, manda-nos para os porcos, a fim de que, para que finalidade, entremos neles. E o Senhor permite. Ele o permitiu. Ele quem domina tudo. E os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos. Então eles obedecem. Eles que tinham dado ordem ao Nosso Senhor, agora eles obedecem ao Nosso Senhor. Eles saem, entram nos porcos, numa manada de porcos, animais impuros, cerca de 2.000 porcos. Olha a quantidade de demônios, espíritos impuros que tinha naquele homem. 2.000 porcos. Se arrojou no precipício abaixo, a manada, e se afogavam no mar. Então, os porcos caem no mar, 2.000, se afogam. Quando se afogam, morrem, os espíritos são libertos. Eles continuam ainda na região. Porque os espíritos continuam nos tentando. Deus ainda não acorrentou-os completamente. Né? Eles continuam nos provando, nos tentando até o último dia. O dia do juízo final. Eles já estão condenados. Mas eles têm uma certa autoridade em relação a nós, se nós não obedecemos à lei do Nosso Senhor. E constantemente podemos ser tentados. Recorde a oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Quem tenta é o Satanás. Na oração do Pai Nosso não é dito que a gente não vai cair, não. É dito para que Nosso Senhor nos ajude para a gente não cair. Quem que tenta? Satanás. Então, eles estão agindo ainda. Né? Esses espíritos aqui dessa época, continuam por aí agindo. E, por um motivo deles, queriam agir naquela região. Por quê? Eu coloquei uma explicação.
Se eles estão sendo invocados ali, é claro que eles querem ficar ali. Como determinadas pessoas e centros aí invocam os espíritos, é claro que eles querem ficar ali. Eles vêm sem ser chamados, imagino sendo invocados. Aí é que eles vêm, né, e ficam presentes. Então, atentos com certas reuniões e encontros aí de invocação de espírito. Não façam isso. Espiritismo, macumba e candomblé, banda, e até certos filmes aí na televisão que falam disso, invocação do mal, né? Porque se você assiste e acredita que realmente existe aquilo e você pede ou invoca aquele ser, apesar de ser uma televisão, ele pode entrar em você, se você se consagrar. Atento, não assista certos filmes. E não precisa nem ser filme assim diretamente de Satanás. Hoje todos esses filmes, pornografia, que é contra a lei de Deus, infidelidade, tudo isso por trás tem o Satanás. Então tudo isso está entrando na sua casa através da televisão. Desligue, coloque só programas educativos bons, religiosos, pronto. Nada mais do que isso. Tá certo? Esportivo também pode, se for bom. Se não, não. Não coloque o mal dentro da sua casa. Domine, quem domina a televisão é você, não deixe ela lhe dominar. Então, atento. Tá? Se arrojou no precipício abaixo, montanha, não é? Caiu, e se afogaram no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E geralmente a gente fica pensando, meu Deus, por que ele deixou morrer os 2.000? A questão não é essa, não. A questão é mais importante do que essa piedade aí, um pouco sentimentalismo, é que eram muitos, né, e que eles continuavam naquela região. É isso que o evangelista quer enfatizar. Não é a morte dos porcos, é a quantidade e que eles foram libertos assim, naquele momento e estavam naquela região. Como continuam libertos até hoje, tentando a humanidade, até o final do mundo. Né? Não o final dos tempos, porque nós já estamos no final dos tempos, mas o fim do mundo ninguém sabe quando é, só o Pai. Então até o fim do mundo, que eu não sei quando é, eu tenho que estar atento contra esses espíritos. Esses daqui, todos os outros que estão aí, no mundo, tá? Para nos tentar. E eles estão. Aqui é bem claro a presença dos espíritos no mundo para tentar o homem. E se o homem abrir o coração, o espírito vai entrar dentro da pessoa e se torna possesso. E só sai com o exorcismo, que hoje em dia, na Igreja Católica, precisa da autorização do bispo, por escrito, para que se faça um exorcismo. Os que os apacentavam, então, fugiram e contaram o fato na cidade. Toda aquela região, então, eles divulgaram o que aconteceu. Olha, Jesus esteve aqui, né, expulsou, os espíritos entraram nos porcos, caíram da montanha e morreram. Né? E todas as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Claro, o que havia acontecido. Todo mundo queria ver o que aconteceu aí. Né? Todo mundo correu. Agora quem corre é toda a multidão daquela região. Eram 10 cidades. Todos correram para ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, agora tranquilo, sentado, vestido e em são juízo. Tinha retornado à consciência. Né? Aquele mesmo que tivera a legião. Repete, legião. Quando repete é importante. Então, tinha uma legião naquele sujeito. Pode acontecer? Pode. Ainda hoje, pode ser que entre uma pessoa, muitos, milhares até. Quando? Quando a pessoa livremente invoca. Procura. E se invocar, não só invocar, e se entrega, se consagra. Né? Se invocar já é muito ruim. E se consagrar, irmão, você está possesso. Quem se consagra a Satanás, até por brincadeira, está possesso. Possessão diferente de oração de libertação. Qualquer leigo e padre pode fazer oração de libertação. Exorcismo, só o padre, ou o bispo, ou o papa. E o padre com
autorização por escrito do bispo, que fique bem claro. Vestido e em são juízo aquele mesmo que tivera a legião. Agora está liberto, não tem mais a legião. E ficaram com medo, claro. Eu já disse aqui que toda a atmosfera de exorcismo é violência, medo. Aqui tem túmulo, tem grilhão, tem algema, tem subjugar, está subjugado. No final, quem está subjugado são os espíritos. Outro jogo de palavras, os espíritos no início subjugam o homem, depois é Jesus quem subjuga os espíritos impuros. Toda essa atmosfera, esse jogo de palavras. Então eles ficam com medo, com muito medo. Continuando, versículo 16, as testemunhas, em grego mártires, as testemunhas contaram-lhes o que aconteceu. Então, o povo correu lá das 10 cidades e quem tinha visto e ouvido tudo, conta, testemunha. Tá? Testemunha o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Então, aqui, muito importante o testemunho. Versículo 16, né? Eles testemunham, tá? O que tinha acontecido com Daimonídson, com aquele que tinha sido endemoniado. Eles contam o relato, importante o testemunho. Para nós cristãos, muito importante o testemunho da fé, dar o nosso corpo, o nosso sangue, a nossa vida por nosso Senhor. E o que houve com os porcos? Todo mundo contou, aqueles que tinham visto o que tinha acontecido. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Aqui é um fato inusitado, porque em geral, quando Nosso Senhor age assim, todos querem que ele continue, que ele cure, que ele expulse o demônio de novo. E aqui é o contrário, pede que ele saia, porque ficaram assustados, aqui está claro. O motivo aqui está claro, eles tiveram medo. Então disseram, sai daqui, por favor. Né? Não ordenaram, né? Rogaram que Nosso Senhor se afastasse do território. O demônio roga para que Nosso Senhor os mande para os porcos e o povo roga para que Nosso Senhor saia do território. Outro jogo de palavras. Esse texto, fazendo uma análise narrativa, está cheio de jogo de palavras. Muito interessante. Versículo 18. Aí ele saiu. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que eu deixasse ficar com ele. Tá? Então agora quem roga é o endemoniado. Né? Os demônios rogam para que Nosso Senhor deixe eles entrarem nos porcos. O povo roga para que Nosso Senhor se afaste do território. Agora o que tinha sido endemoniado roga para que Jesus o deixasse ficar. Queria ficar com Nosso Senhor. Ele não deixou. E disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo que fez por ti o Senhor, na sua misericórdia. Nem todos são chamados para ser apóstolos. Discípulos sim, seguidor de Nosso Senhor todo, mas apóstolo nem todos. E na barca estavam os apóstolos. Nem todos são chamados para ser padres. Entendeu? Cada um tem sua vocação. A vocação desse aqui, é claro, Jesus não deixa ele seguir, né? É claro que qual é a vocação desse homem? Voltar para casa, futuramente talvez construir uma família, nós não falamos, mas volta para a tua casa e para os teus e anuncia. Ele se torna um apóstolo, diz assim, o apóstolo é aquele que anuncia. Ele será um apóstolo na casa dele. Entre os seus, apóstolo nesse sentido lato, entendo, não é o apóstolo que depois os sucessores são os bispos, não. O Senhor não quer que ele venha e largue tudo e anuncie. Não, você vai anunciar na sua casa. Então, é importante, muito importante também o anúncio do Evangelho, daquilo que Nosso Senhor fez, porque o Evangelho é Nosso Senhor. O principal anúncio do apóstolo é o anúncio do que Nosso Senhor fez e faz. Qual é o verdadeiro anúncio da Igreja Católica ainda hoje? Anunciar Nosso Senhor. Todo domingo é o anúncio da morte e ressurreição de Nosso Senhor.
que é o mais importante, que é o querer e mandar a igreja. Então, tem alguns que largam tudo para anunciar Nosso Senhor, e tem esses aqui, que não precisa largar tudo, que deve retornar a casa, vocação laical, casar, quem tem também a vocação de casar, constituir família. Alguns nem casam, pode se consagrar como leigo, solteiro, mas na família, em casa, mas anunciando aquilo que Nosso Senhor fez. Tem que anunciar. De certa forma, é um apóstolo, não como os apóstolos que largam tudo, mas é um apóstolo dentro de casa. Então, irmão, você que é leigo, que tem sua vocação laical, que casou ou não, que é solteiro, mas mora numa casa, você tem essa missão, como esse aqui. Não estou dizendo que você foi endemoniado, mas tem a missão de anunciar Nosso Senhor. O anúncio de Nosso Senhor é para todos, para aqueles que deixam tudo e para aqueles que estão em casa, que seja claro. Aqui nesse texto é claro. Tem que anunciar, você que está em casa, né? Anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor. Então, aqui ainda tem a matéria do anúncio. Qual é a matéria da evangelização? Primeira matéria. Tudo o que o Senhor fez. Eu tenho que anunciar aquilo que o Senhor fez. Não só aquilo, mas tudo aquilo que o Senhor fez. Anunciar com fidelidade. Então, todo anúncio, toda pregação tem que ser fiel a tudo aquilo que o Senhor fez. Você não pode colocar nada fora daquilo que o Senhor fez. Não pode acrescentar nem tirar. Na revelação, na Igreja Católica, não se pode acrescentar nada nem tirar. Com a morte do último dos apóstolos, acabou a revelação. Não acabou a compreensão, nem o entendimento, mas a revelação acabou. Não se pode acrescentar nada à revelação. Mas eu tenho a obrigação de anunciar tudo, né? Ser verdadeiro, fiel, e anunciar tudo e só aquilo que o Senhor fez, mas tudo aquilo que o Senhor fez. Tudo que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Deus é misericórdia e aqui agiu com misericórdia em relação a esse endemoniado, né? Mas a misericórdia de nosso Senhor não anula daimonidsomeno, endemoniado, não anula de modo nenhum a justiça. Deus é todo misericórdia e todo justiça. Agiu com misericórdia em relação ao endemoniado, aquele possuído pelo demônio, né? Daimonion, palavra grega, e com justiça em relação aos espíritos impuros. Expulsou. Então, da mesma forma que nosso Senhor é misericordioso, ele é justo. Hoje se fala muito da misericórdia de Deus, esquece a justiça. Atento. Deus é todo misericórdia e todo justiça. Versículo 20, concluindo. Então ele partiu, agora quem parte é ele, nosso Senhor tinha partido da região, ele partiu e começou a proclamar na Decápole 10 cidades, falei, toda aquela região, 10 cidades de língua grega, começou a proclamar na Decápole. Casa aqui também é o sentido lato. Casa não é só a casa, uma parede ou um quarto. É toda a sua cidade, toda a sua região. Não precisa largar tudo, né? Na região onde você está, no seu emprego, na sua casa, na sua cidade, para os seus vizinhos e todos aqueles que estão ao seu redor, anunciar, e aqui mais do que anunciar, proclamar, porque todo anúncio, versículo 20, todo anúncio é proclamação, querissem proclamar, na Decápole, em T, Decapole, Deca, 10, polis, cidade, Decapole, aqui está no dativo, em T, dativo feminino singular, em T, Decapole, singular, feminino também, começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficam espantados. Então ele é obediente, anuncia tudo aquilo o que nosso Senhor fez, e todos caem pantes, é tal, então estavam admirados, espantados com tudo aquilo que aconteceu, toda essa áurea de espanto, admiração, também de violência, mas o Senhor venceu a violência e subjugou o demônio. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força,
Fiquem em paz com o Senhor.